Salve, paz e bem! Nosso curso de patrística e também de teologia continua a todo vapor. Espero que você tenha gostado, esteja participando, interagindo cada vez mais. Suas dúvidas podem enviar para nós nas redes sociais, que aos poucos também a gente vai tentando dar um suporte a você, tá certo? Lembrando que também está tentando colocar a apostila, se não chegou, você nos fala que vai fazer chegar até vocês também pelo nosso Telflix. Falamos dos padres apologistas, que padres aqueles que defendem a fé das acusações feitas aos cristãos que serão perseguidos e martirizados. Vimos alguns ali, os fundamentos, cada um seguiam os 3 pontos principais. Vimos alguns na aula passada e eu dediquei esse aqui em especial e o próximo também, porque são algo mais necessário, comum e mais famosinho, vamos dizer, que chega ao conhecimento de todo mundo. Esta é chamada Carta a Diogneto, que vai mostrar para nós a essência do cristianismo. E eu amo essa carta. É um pagão culto, desejoso de conhecer melhor a nova religião, que se espalhava pelas províncias do Império Romano, impressionado pela maneira como os cristãos desprezavam o mundo, a morte e os deuses pagãos, pelo amor com que se amavam, queria saber que Deus era aquele em que confiavam e que gênero de culto lhe prestavam. O martírio atrai muita gente. O santo incomoda e atrai muita gente. A sua vida, a sua renúncia, o seu modo de ser cristão incomoda e umas pessoas vão perguntar, mas por que você age assim? Você deveria rebelar, vingar, mas não, você se entrega, você até mesmo morre por causa disso. E o valor da vida, como você não valoriza? Isso faz muitas pessoas dar um bug na cabeça. Como consegue? Como você faz isso por causa de que Deus é esse? Isso provoca e fez com que muitas pessoas modificassem a sua vida. Não sabemos direito o autor dessa carta, para quem se dirige. Podemos dizer concluir que o destinatário da carta a Diogneto seja mesmo o imperador Adriano. Chegou até ele. Tem algumas teses. Detalhe interessante, que essa carta ela ficou perdida durante séculos e só foi descoberta, encontrada em 1436. Durante séculos ninguém sabia da carta ao Diogneto, até ser descoberta. E ali então referendas que realmente é daquele tempo, datada, entre os padres, alguns colocam na carta dos padres apologistas, outros colocam na carta dos apostólicos. É nesse período que nós estamos falando, tá bom? Vamos lá então ao conteúdo da carta ao Diogneto. Ele começa a fazer então, excelentíssimo Diogneto. Pode ser também um problema de tratamento, tá, gente? Vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos. Qual é esse Deus no qual confio e como veneram? Para que todos eles desdenhem o mundo, desprezam a morte e não consideram os deuses que os gregos reconhecem. Que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros? Olha que bonito isso. E finalmente, para que essa nova estirpe ou gênero de vida apareceu agora e não antes. Por quê? Então são esses argumentos, esses questionamentos que fazem o motivo desta carta. A essas coisas chamais de deuses, as servis, as adorais, e terminais sendo semelhantes a elas. Depois odiais os cristãos, porque estes não consideram deuses. Vós que venerais Deus de pedra e barro. Concluindo, eu poderia dizer-te outras sobre o motivo que os cristãos têm para não submeter a esses deuses. Então começa a refutar os deuses que existiam. Os cristãos refutam esses deuses. Não aceitam, e pode dizer outras coisas, eles não creem nesses deuses. Por outro lado, creio que desejas particularmente saber por que eles não adoram Deus à maneira dos judeus. Os judeus, diz ele, têm razão quando rejeitam a idolatria, de que falamos antes. Contudo, erram quando lhe prestam um culto semelhante ao dos pagãos. Assim como os gregos, que foi o primeiro, demonstram idiotice,
sacrificando as coisas insensíveis e surdas. Eles também pensam em oferecer a Deus coisas, como se ele tivesse necessidade delas. O judaísmo, ele vive do rito, né? Do sacrifício de animais. Deus não precisa das nossas coisas. Deus não precisa da nossa matéria ser oferta a Ele. Quem fez o céu e a terra e tudo que nele existe não tem necessidade nenhuma desses bens. Tem os que, até hoje, oferecem, a gente fala de despacho, né? Galinha, farofa, comida para suas divindades. Na virada do ano, comida para Iemanjá. Ou seja, são pessoas que creem assim. Nós não acreditamos nisso. E nosso Deus não precisa da nossa oferta material. Ele precisa do nosso coração, da nossa vida. Aqueles que creem oferecer-lhe sacrifícios como sangue, gordura e holocaustos, e que o enaltecem com esses atos, não me parecem diferentes daqueles que tributam reverência a ídolos surdos. Ele falou dos gregos, falou dos judeus. Agora olha só, o ritualismo judaico. Não creio que tenha necessidade de que eu te informe sobre o escrúpulo deles a respeito de certos alimentos, a sua superstição, olha só, sobre o sábado, o seu orgulho da circuncisão, seu fingimento com jejuns e novilhos. Será injusto aceitar algumas das coisas criadas por Deus para os dos homens como bem criadas e rejeitar outras como inúteis e supérfluas? Ou seja, depois de acusar, de mostrar os erros dos gregos e dos judeus, olha que belo, ele vai falar dos cristãos. Esse aqui é o ápice daqui da carta de Igneto. Quem são os cristãos? Os cristãos são, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos. Nem professa como outros algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, olha que lindo, vivem na sua pátria como forasteiros, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles. Cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Espetacular. Mostrando para nós quem são os cristãos.
são pessoas comuns, estão em todos os lugares e vivem em todos os mundos, todos os países, todos os lugares, mas têm consciência de que são estrangeiros. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria, sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, filho do céu e assim por diante. Nós temos consciência de que nós somos aqui de passagem, mas nós, onde nós estamos, assumimos a cultura, os costumes, assumimos ali aquela realidade, mas vivemos além. Sim, o mundo tem suas leis, mas nós cristãos, os cristãos, tem uma lei superior. Vocês nos odeiam e nós vivemos assim e vamos te amar. Vamos abençoar quem nos amaldiçoa, porque em nós não pode haver esse ódio. Nós não somos do mundo. Nós não somos deste mundo, vivemos neste mundo. O ápice está aqui. Essa palavra ápice está direta hoje, né? Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo. E os cristãos estão em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível está contida no corpo visível. Os cristãos são vistos no mundo, mas sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, embora não tenha recebido nenhuma ofensa dela, porque esta impede de gozar os prazeres. Embora não tenha recebido a injustiça dos cristãos, o mundo os odeia, porque esses se opõem aos prazeres. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Também os cristãos amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Também os cristãos estão no mundo, como uma prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita uma tenda mortal. Também os cristãos habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada em comidas e bebidas, a alma torna-se melhor. Também os cristãos, maltratados a cada dia, mais se multiplicam. Aqui há um problema. É a teologia misturada com a filosofia platônica. Platão, ele faz uma dicotomia entre corpo e alma, tá? E a matéria é um pouco desprezível e a alma que é o importante. Isso ainda hoje é repercutido em muitas situações. A teologia espírita, podemos dizer teologia, o pensamento, a filosofia espírita ainda caminha nesse lado. Essa dicotomia entre corpo e alma e que o corpo é desprezível, o que importa é a alma. Nós, ao evoluirmos o pensamento, cristãos, o ser humano é um só, corpo, alma e espírito, tá? É um só. Mas vai dizer para nós aqui, a carta de Agneto, tira a alma do corpo, o mundo acaba. Os cristãos são o que a alma é para o corpo. O que anima o meu corpo, não, meu corpo animado, você do outro lado, é ânima, alma, ânima, é o que anima, tá? Sim, nós sabemos que nossa alma, na nossa morte, irá separar do corpo, mas depois nosso corpo será unido à nossa alma e que São Paulo chama de corpo glorioso. Nós acreditamos sim nessa alma separada do corpo, mas que o homem inteiro, ele é corpo, alma e espírito, ok? Sim, mas acontece, não existe homem sem corpo. E o corpo é necessário, o corpo nosso irá também ressuscitar e se unirá à nossa alma, tá? Então, o nosso corpo também, eu não sou só a minha alma, mas a alma em mim me anima. Então, diz a carta de Agneto, o que é a alma para o corpo, o que anima, é o que é o cristão para o mundo. Tira o cristianismo do mundo e o mundo se perde. Vocês estão acusando a gente de ateísmo? Estão acusando de outras coisas erradas? Vocês estão errados. Somos nós que damos vida à humanidade. Pode ser, meus irmãos, que muitos cristãos hoje não demonstrem mais isso. Você olha, às vezes, para um cristão e não percebe que ele tem diferenças. Os cristãos estão se paganizando. Esse é o problema. Quando a gente olha um texto como este, a gente não consegue diferenciar um cristão de um pagão hoje.
costumes, as práticas, os pensamentos, a moral, tudo. Muitas vezes nós somos como o mundo, e nós não somos deste mundo. E nos esforçamos para poder viver esse reino de Deus aqui, e que um dia teremos esse reino de Deus na eternidade. Não podemos querer fazer com que a igreja, o reino, seja como o mundo. Pelo contrário, somos nós que damos vida e ânimo ao mundo. Tira o cristianismo do mundo, é o mundo se acabar. Sim, podemos ver os erros e os pecados dos cristãos no passado e hoje. Sim, é verdade. Muitos nós cristãos que desviamos e desviaram. E que é uma mancha na igreja, mas nem por isso deixa os méritos da graça do cristianismo. Se nós não tivéssemos o cristianismo nesses 2000 anos, o mundo estaria pior do que está hoje. Mas o meu problema hoje é que os cristãos, muitos, não estão vivendo a sua fé por inteiro. O pecado mancha muito a nossa igreja. Temos a consciência de que, de fato, somos nós que vamos dar vida à casa, ao trabalho, à família, ao ambiente onde nós estivermos. O cristão é aquele que dá sabor, é o sal da terra. Ou, em outras palavras, é a alma, é o que anima. Onde chega um cristão, chega vida. Onde é um cristão, tem vida. Você está sendo isso? Tem se esforçado para ser isto? É o que a comunhão faz com a gente. É que a graça de Deus faz. Nós recebemos o corpo, a alma e a divindade de Cristo em nós. Para quê? Para que nós sejamos diferentes. E aí ele continua essa carta de Ogneto, falando um pouco mais do próprio Cristo, de quem é esse verbo, que de fato justifica a fé cristã. Então, ou seja, vocês estão falando errado para nós. Vocês gregos, vocês judeus, todos vocês estão errados. Somos nós, a verdadeira palavra e verdade. Lindo, né? Olha só, próximo episódio, próxima aula, eu vou trazer o mais famoso de todos os apologistas, São Justino. Cara, tem texto aqui maravilhoso. Ele vai explicar para nós, então, mais uma vez, o que é o cristão, o que o cristão faz quando ele se junta para rezar, o que é a Eucaristia. Estou falando do ano 150. Perde não. Até a próxima.